Veja o que Davi fala no Salmo 27, versículo 4. Salmo 27, versículo 4. Só uma entrada que depois nós vamos ver algo mais profundo depois. Só uma entrada. Salmo 27, versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor. O que Davi pediu, hein? E a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Quer dizer, nós não temos que visitar a casa de Deus. Mas, pastor Jair, mas não posso vir todo dia. Não, é todo dia estar em comunhão com a palavra. O nosso caso é que quando estamos enfrentando uma luta, quando estamos enfrentando uma dificuldade, aí nós vamos para a casa do Senhor. Quer dizer, vamos para a oração. Aí costumamos orar mais, ler a Bíblia, é ou não é verdade? Mas passou aquela tempestade, passou aquele momento difícil, nós costumamos fazer o que muita gente faz, assim, afrouxar a comunhão. E já não oramos como deveríamos de orar, já não mantemos comunhão. Não estou dizendo você ser fanático, não. Estou dizendo você vir em comunhão com a palavra de Deus todos os dias, perseverando, insistindo em viver a palavra. Davi disse no Salmo 91 também, o salmista, perdão, 91, não é o Davi, né, o autor. Geralmente quando eu falo de Salmo, falando de Davi, né? Davi não escreveu todos os salmos, não, alguns. Salmo 91. Ele diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então, não é visitar o esconderijo do Altíssimo, é habitar, é ter comunhão com a palavra, é ter harmonia com a palavra todos os dias. A coisa pode ser lucrativa, prazerosa, não está na palavra de Deus, não sai, não aceita. O caso é que o diabo é astuto e tem conseguido enganar a muitos. Como é que faz? Ele fará de tudo para tirar a pessoa do esconderijo do Altíssimo. Alguns, porque não entenderam ainda que devemos viver em comunhão com a palavra sempre. E alguns até estão na casa de Deus, na presença de Deus. Mas aí o diabo usa uma astúcia, alguma coisa que fará aquela pessoa sair da palavra de Deus. Nós temos que ser sóbrios, vigilantes sempre, porque o diabo fará de tudo para nos tirar do esconderijo do Altíssimo, nos tirar da casa de Deus. Repito, tem muita gente na igreja, não fique zangado, não estou falando de ninguém especificamente, muita gente até no púlpito da igreja, sem fazer alusão a ninguém, mas que não está na casa de Deus, quer dizer, não está em comunhão com a palavra. Por isso a praga está chegando, quer dizer, o mal está chegando na vida da pessoa. O mal está prevalecendo contra ela. Nós temos que verificar então. Davi disse que pediu a Deus que ele estaria. Vamos voltar no Salmo 27? Então, uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei. Tem que buscar. Todos os dias se examinar, olhar para você e fazer um confronto da sua vida com a palavra de Deus e ver se você está vivendo em harmonia com ela. Aí ele diz assim, no versículo 5 agora. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. No dia da adversidade, dia que vem uma doença, vem uma crise, às vezes financeira, um momento difícil, às vezes no lar, em todas as áreas, em qualquer área pode surgir, mas estando você na casa de Deus, estando você no esconderijo do Altíssimo, nenhum mal, se tiver a praga alguma chegará à sua tenda, mas ele vai falar mais ainda, ele diz assim, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. É aqui que Jesus dá a explicação lá em Mateus. Vamos para Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7, versículo 24. Mateus, capítulo 7, Novo Testamento, né? Capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, estas, dá o pronome demonstrativo. Ele está falando de que, se nós olharmos acima, veremos várias instruções do Senhor. Temos que prestar atenção nelas. Então, aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha.
Então, a pessoa que ouve os ensinamentos, que ouve a palavra de Deus e as pratica. Por exemplo, que eu sempre digo, nossa luta não é contra a carne e o sangue. Você tem que praticar isso aí. Porque se você não pratica, você está fora do esconderijo do Altíssimo, você está fora da casa de Deus, não está edificado na rocha. O diabo, então, usa alguém para te provocar, usa alguém para te irritar, usa alguém para te afrontar, para te caluniar. Então, o negócio de internet hoje, mas pregador está exposto. Pastor, já você não vai falar daqui agora? Não, a Bíblia diz que é o servo do Senhor, não convém contender, mas em oração eu devo falar com Deus. Deus, como se tem multiplicado os meus adversários? São muitos que dizem, não há salvação para ele em Deus. Aí eu vou orar, vou buscar e vou pedir a Deus, entenda bem, que tome conta daquele caso. Não brigar contra aquela pessoa, nem amaldiçoá-la, mas repreender o demônio da mentira, da calúnia, fora dessa pessoa. Isso é no local de trabalho, onde você trabalha, talvez você está sendo perseguido, talvez na família, às vezes não tem isso, família do marido contra a senhora, família da esposa contra o Senhor, acontece, aí você tem que entrar em oração. Por quê? Porque se você ficar irritado, chateado, revoltado, entenda, cuspindo marimbondo mesmo, você está fora do esconderijo do Altíssimo. Amanhã vem a chuva, olha o que ele está dizendo aqui, e desceu a chuva, versículo 25, e correram rios. Isso aqui tudo é figura, quer dizer, vem as lutas, vem as adversidades, vem as guerras, vem os momentos difíceis, e vai destruir você. Mas se você estiver praticando a palavra, você está edificado na rocha. Você tem que, eu falei esse caso, mas pode ser outro. As pessoas não percebem que Deus é onisciente, Deus conhece os pensamentos e as intenções do coração. Eu estava na oração hoje de manhã falando, tem assim, pastor Jaime, se alguém, tem coisa que a pessoa pensa que nunca ela vai falar com alguém, tão vergonhoso que é, o que já passou pela mente dela. Mas você tem que entender quando a coisa é pensamento do diabo e é seu, porque ele é do diabo. Você nunca fez, nunca praticou, mas são coisas, não estou falando coisas, vamos dizer, imorais, obscenas, não. São coisas até loucas, loucuras que passam às vezes na mente de uma pessoa. Mas se você é um homem de Deus, você sabe que Deus é onisciente, que Deus sabe o que você está pensando e você entra em oração. Jesus, eu não quero isso. Ainda que seja uma coisa, vamos dizer, prazerosa. Jesus, mas é errado. Está amaldiçoado, eu não vou conviver com ele. Mas tem que, é como se fosse um câncer no seu corpo, que você olhasse aquela ferida aberta, aquele tumor, você conhece a palavra de Deus, Jesus, eu não aceito esse câncer, está amaldiçoado esse tumor, em nome de Jesus. A mesma coisa, esse pensamento você tem que amaldiçoá-lo. E amanhã ele voltou, você já está amaldiçoado. É quando você olha para a ferida e você diz, ferida, você já está amaldiçoada em nome de Jesus. A fé chama à existência as coisas que não são como se já fosse. Mas se você está edificado na rocha, você faz isso. Se não está, você então aceita aquilo ali, só que a sua casa está aqui, versículo 26. E aquele que ouve estas, as que você está ouvindo hoje, a que ouve estas minhas palavras, eu não estou falando de mim mesmo, eu estou pregando a palavra de Deus. Costumamos dizer, eu não prego a minha vida, eu vivo para viver o que prego para você. Então, aquele que ouve estas minhas palavras, esses ensinamentos que você está recebendo, e as não cumpre, compará-lo-ei a homem sensato, sem juízo, que edificou a sua casa sobre areia. Só uma pessoa doida vai construir a casa sobre areia. O tempo vai mudar, um dia virá uma chuva. Nós não temos terremoto aqui, né? Pelo menos, se tem uma coisinha ou outra, mas aqueles países que tem, se tiver um terremoto em São Paulo, misericórdia. Não fica um prédio de pé, se tiver aquele tipo do Japão lá, né, que dá escala de 8 pontos não sei o quê, sacode tudo aí, né? Vai sacudir mesmo. Sacode, viaduto, tudo. Mas eles estão preparados lá para isso, eles se preparam. Mesmo assim tem surpresa, mas se preparam. O que eu estou falando agora para você? Pessoa sem juízo, edificou a casa sobre a areia. Sem juízo, quem fica assentando os maus pensamentos. Sem juízo, a pessoa que fica aceitando o ódio no coração, mágoa. Por quê? Porque luta vai ter, irmão. Mesmo você sendo o homem mais consagrado, a mulher mais consagrada, a pessoa mais dedicada à oração, a pessoa que vive a palavra de Deus, em comunhão com a palavra, a luta virá. A chuva vê que a chuva veio para os dois, para tanto o prudente que pratica a palavra, que não pratica.
Então a luta vem, a adversidade vem, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Mas eu não entendo, mas ele estava na igreja, mas não estava edificado na rocha. Mas ela estava na igreja, mas não estava no esconderijo do Altíssimo. Estava na casa de Deus, estava aqui no local físico, repito, sem fazer alusão a ninguém, nem jogando direto para ninguém, como também até o homem do púlpito, até a pessoa do púlpito, que ela pode estar não praticando a palavra, está aqui, tem um dom, tem a habilidade dada por Deus, mas se não pratica. Então eu tenho que viver, nós temos que viver a palavra de Deus. Por isso Davi disse que pediu. Vamos lá? Tem que pedir, meu irmão, sim. Se é pedir, porque nós necessitamos. Ele está dizendo, uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Davi estava na velha aliança, nós já estamos na nova. Mesmo na nova aliança, nós temos que perseverar em viver na presença de Deus. E pedir, Deus, eu quero viver na tua presença. Deus, eu quero comunhão contigo. Deus, eu quero comunhão com a tua palavra. Eu quero estar em concordância com a tua palavra. Ele diz assim, para contemplar a formosura do Senhor, você vai ver que é bom, meu irmãozinho, viver a palavra de Deus. Principalmente nesses dias de adversidade. Uma senhora deu um testemunho, ela falou assim, e mesmo tendo lutas, eu enfrentei todas elas sorrindo, porque Deus está comigo. Que bonito. Você vai ter lutas, mas não vai perder a paz. Não vai entrar em desespero nunca, a convicção com Deus. E aprender no seu tempo, você aprende, porque no dia da adversidade, me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sob uma rocha. Agora o versículo para terminar essa primeira parte. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos, que estão ao redor de mim. O que é isso, pastor Jair? Você nunca vai abaixar a cabeça para o diabo, irmão. Você nunca. O diabo não vai ter o prazer de ver você desolado, desanimado, deprimido, entenda bem, chateado. Claro, você ficou, pode ter mal, você levanta a cabeça. E aí, falaram tanto de você, rapaz, mas que luta, né? Mas Deus tem, já coloquei diante de Deus, Deus tomou conta. E aí, eu soube da sua doença, soube do seu caso, rapaz, verdade, mas já estou em oração, Deus está agindo já. Você não abaixa a cabeça. A minha cabeça, a sua cabeça, a nossa cabeça será exaltada sobre os meus inimigos, sobre os nossos inimigos. Porque não vamos abaixar a cabeça. Por favor, temos lutas, temos adversidade, mas ninguém vê você chupando limão, irmão. Ninguém vê você mal-humorado, chateado. Quando você sente que está assim, não, Jesus, você vai para Deus, me perdoa, eu não posso. Porque eu sou testemunha do Senhor. A Bíblia diz que na presença do Senhor existe o quê? Abundância de alegria. Se nós andamos na presença de Deus, nós temos que ter essa alegria, ela tem que ser contagiante, mesmo, digo, quando estamos enfrentando a tempestade, quando estamos enfrentando a luta. Eu dei um exemplo, uma vez, você já deve ter presenciado isso, quando você está num lugar seguro, talvez na sua casa, pela janela assim, você vê a chuva forte, né? Eu uma vez estava tomando um café aqui perto, mas caiu uma chuva tão forte, eu fiquei olhando no local, aqui na Avenida São Luís, conhece ali a São Luís? Ela é cheia de árvores, né? Mas as árvores faziam assim, estava forte, e quando cessou, nós saímos, tinha até uma árvore derrubada lá, o vento derrubou. Mas eu estava num lugar tranquilo, eu ficava olhando. Assim é você na presença de Deus, mesmo nas lutas, você não perde a paz, você não abaixa a cabeça, você sabe que Deus está contigo. Por quê? Porque você procura viver a palavra, você pede para Deus todo dia, Deus, eu quero estar em comunhão. 4, uma coisa pedi ao Senhor, peça. O que, Davi? E a buscarei, tem que buscar, tem que se examinar. Eu não estou aqui ainda na casa de Deus, devo estar. Na vida financeira eu não estou, na saúde eu não estou, não, no emocional eu não estou, mas principalmente o nosso coração tem que estar na casa de Deus, na presença de Deus. Todos os dias que a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Então, todos os dias, plena comunhão com Deus. Amém? E você vai vencer.